Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Deixa eu confirmar se está gravando. Ok. Bom, como acredito que todos já saibam, meu nome é Luciano. Junto com o professor Paulo, a gente decidiu colocar esse tema, né, no Moodle para que vocês pudessem acompanhar essa aula no tempo de vocês mesmo, certo? E interagir de forma assíncrona. Tá sossegado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contactar com a gente no Moodle, mas principalmente nas aulas práticas, né? E com os monitores também, a gente está aberto para qualquer dúvida, perfeito? Bom, vamos lá. A gente vai falar de sistema linfático, tá? Aqui estão alguns órgãos do sistema linfático, ok? Tonsilas, vasos linfáticos, linfonodo, baço, apêndice, timo, né, medula óssea. É muito importante que a gente vai falar também um pouquinho, pincelar sistema imunológico, tá certo? E isso por quê? Né? Porque dentro das funções, né, pelo menos principais do sistema imunolinfático, diria assim, primeiro é drenar a linfa, né, que é o excesso justamente do líquido que é extravasado dos capilares, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, também da parte de defesa do nosso corpo, tá bom? Então nós temos aqui essa divisão, sistema imunolinfático e imunológico por conta das células de defesa. Então fica a cargo, né, do sistema imunológico todas as células de defesa do corpo atuarem contra aquilo que não é próprio do meu corpo. Tá certo? Na verdade, até algumas coisas que são próprias, mas estão em desequilíbrio, tá? Por exemplo, quando tem células do nosso corpo estão se multiplicando, pode gerar, por algum motivo ou outro, células cancerígenas, né? Então fica a cargo do sistema imunológico ativar o sistema de apoptose, né? Deletar essa célula de algum jeito, tá? Inclusive, está acontecendo com a gente agora, nesse momento, tá certo? Ao longo da nossa vida, a eficácia disso vai deixando de ser a mesma, né, do início da nossa vida. Deu para entender? Bom, e a parte linfática, né, é justamente alguns órgãos e vias, né, para que o sistema imunológico possa trabalhar, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui de sistema linfático? Primeiro, nós temos aqui os capilares, né? Artérias, arteríolas, temos aqui os capilares, depois vênulas e aí vai veias, né? O que é que acontece? Quando o sangue chega aqui a nível de capilar, essa pressão relativamente começa a aumentar um pouco. Imagina só, vou pegar aqui essa caneta, imagina só que fosse uma mangueira, perfeito? E eu ligo o registro lá, está saindo a água pela mangueira, tá? Se por um acaso eu pegar o dedo e tapar parcialmente esse ducto que está aqui, você acha que a pressão da água vai sair com mais força ou menos força? Vai sair com mais força, ela vai atingir uma distância um pouco maior. Se você tiver esse conhecimento, você vai entender que quando o sangue chega aqui nos capilares, principalmente nos capilares, aquilo que está dentro do sangue, que tem muita água, muito líquido, né? Inclusive é um tecido conjuntivo líquido, né? Vai começar a extravasar, né, essa parte líquida do plasma sanguíneo, né? Vai começar a extravasar para esse tecido conjuntivo adjacente aqui, tá certo? Acontece que se o nosso corpo deixar, permitir que isso aconteça, né, a todo momento, sem que se faça nada,
a gente entra em um estado que aquela região vai ficar edemasiada. Então a gente tem, né, um edema ali, que está saindo o líquido do vaso sanguíneo. Esse líquido que a gente chama líquido intersticial começa a aumentar nesse tecido conjuntivo, que na maioria das vezes é frouxo, né? Começa a aumentar de tamanho, tá certo? Para evitar isso, né, os vasos linfáticos, principalmente a nível de capilar, deixa adentrar esse excesso, né, desse líquido intersticial, e aí começa a virar linfa, tá bom? Uma coisa muito interessante é que a linfa, ela flui nos vasos dos vasos linfáticos, sempre a nível do coração, tá? E aí tá uma diferença até grande, né, do sistema cardiovascular sanguíneo, basicamente, né? Porque sai sangue do coração, vai para uma parte, retorna para ele, depois, né, de novo e vai fazendo vários ciclos. Acontece que na linfa não. Independente de onde esteja, né, esse capilar linfático, a linfa ela sempre vai em direção ao coração. Se eu estou falando de cabeça e pescoço, então a tendência é descer. Se eu estou falando de membros inferiores, abdômen, a tendência é subir. Perfeito? Bom, existe uma grande diferença aqui entre sangue e linfa, tá certo? Mas tem coisas em comum, é por isso que eu quero colocar aqui essa dualidade, tá bom? Olha só, olha o que acontece. Se eu pego aqui, faço uma coleta venosa nesse indivíduo, coleta venosa, sangue venoso, portanto, beleza? Apesar de que, para o que eu preciso aqui, sangue venoso e sangue arterial têm os mesmos componentes. Algumas concentrações, como de oxigênio, que vai diferir, papapá, mas eu quero falar aqui dos elementos figurados. Então, com relação a isso, é tudo igual, tá bom? Então, vamos lá. Faço uma coleta venosa nesse paciente, coloco num tubo. Pego esse tubo e centrifugo ele, tá? O que é que vai acontecer? Aquilo que é mais denso vai ficar lá embaixo. Perfeito? Então, partes, né, do sangue vão descer, partes vão ficar mais acima dentro desse tubo. Certo? Essa parte que fica mais abaixo aqui, naturalmente, são as hemácias, que a gente também chama de eritrócitos. Glóbulos vermelhos, hemácia, eritrócitos, tudo a mesma coisa, certo? Formas diferentes de falar da mesma coisa. Nesse meio aqui, né, vão ficar os leucócitos, são as células de defesa, também chamadas de glóbulos brancos, tá certo? E na parte de cima, a parte líquida, de fato, do plasma, que é o plasma, né? Parte líquida do sangue, que é o plasma, ok? Que espera-se que seja a maior parte do sangue, certo? O que é que acontece, né? Essa parte de baixo, que são as partes das células, aqui vai ter tanto os leucócitos como plaquetas também, perfeito? Que promovem a coagulação sanguínea, leucócitos, defesa do corpo, eritrócitos, trocas gasosas, né? E oxigenação das células, perfeito? Todo esse conjunto aqui de baixo é chamado de elementos figurados, porque é o que eu consigo ver no esfregaço sanguíneo no microscópio eletrônico, tá? Aquele microscópio comum, né? A gente vai ver uma figura já mais à frente ali. Então a gente chama de elementos figurados, enquanto que o plasma é só uma parte líquida, mas também é muito rica em informação, tá? Tem glicose, lipídios, proteínas diversas, né? Tem muita proteína, tá? Então, é rica, mas não rica em células. Não tem células aqui, tá bom? Isso aqui é um esquema, mas isso aqui é um tubo verdadeiro, né? É um tubo de EDTA. Vocês vão ver que existem vários tubos na área da saúde, né, a nível de coleta, mas o que acontece? Isso aqui é um tubo de EDTA, o sangue que entra aqui não é coagulado, porque sangue que sai do corpo, ele vai coagular lá fora, né? Então a gente usa um aditivo, que aqui no caso é o EDTA, e aí ele não vai coagular. Mas tudo bem, o que acontece? Se eu centrifugar esse tubo, olha o aspecto que vai acontecer, o mesmo desse aqui do lado.
Ah, Luciano, tá um pouquinho diferente. Tá, bora ver aqui uma coisa, ó. Você tá vendo que essa parte aqui, bem escurecida aqui, mas um vermelho, bem escuro, né? São as hemácias, certo? São as hemácias. Essa parte de cima aqui que a gente chama de plasma, ó, ela, tá certo? A parte líquida. Ah, Luciano, mas eu não estou vendo aí os leucócitos. Ah, se você parar com atenção para ver, tem uma fumacinha branca aqui, ó, que divide, né, os eritrócitos e o plasma sanguíneo. Então é isso, não é muita coisa. Então perceba que o nome, quando se falou glóbulos vermelhos, é por conta disso aqui, ó, é vermelho. Glóbulos brancos, por conta dessa, né, que é branco mesmo, tá certo? E lembrando que aqui também vai ter as plaquetas que promovem a coagulação sanguínea, tá? Bom, o que acontece? Esse tubo aqui, só a nível de curiosidade, né? Perceba que não tem as mesmas proporções de um indivíduo normal, né? De um indivíduo saudável, né? O que acontece? Perceba que os leucócitos aqui estão estupidamente mais elevados, tá certo? É sugestivo de um caso de leucemia, que é justamente um câncer de algum tipo de célula ali do sangue, tá certo? Principalmente da parte de leucócitos, tá bom? Olha para cá essa figura. Essa aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, tá? É o que a gente tem de melhor de microscopia, que a gente pode ver muito mais além, né? De varredura, porque a gente consegue ver aqui a morfologia das células de uma forma, como é que eu posso falar? Sem olhar por dentro dela, né? Porque existem microscopias que dá para ver coisas que estão dentro da célula. Essa daqui ela faz uma varredura pelas superfícies das células e aí a gente consegue deduzir a sua forma, né, a sua morfologia. Então o que acontece? Nós temos aqui, ó, leucócitos. Tá? A gente vai ver que existem leucócitos diferentes, mas através dessa microscopia de varredura aqui não dá para diferir. Tá? Temos aqui as hemácias. Perfeito? É como se fosse uma esfera que foi, né, achatada ali nos seus polos, tá? Mas não chega a ter furo não, perfeito? Isso é importante que se diga. Temos aqui também as plaquetas, tá? Essas plaquetinhas aqui. Essa daqui já é uma microscopia a gente chama de microscopia óptica. É aquela que aquele microscópio normal que a gente, né, todo mundo conhece, que bota os dois olhos assim, bota a lâmina, é chamada microscopia óptica, tá? Qualquer laboratório tem um desse aqui, laboratório de análises clínicas, tá? E aqui a gente faz uma coloração que é para enxergar melhor as células, diferenciá-las, tá? Se você for ver, olha aqui quanta hemácia, ó, quanta hemácia, perfeito? Você vê que no centro dela tem menos cor, né? É por conta do que o centro é mais abaulado lá. Então não vai ter tanta cor, não vai ter tanta hemoglobina. Então é natural isso aqui. Veja aqui que tem umas outras células bem diferentes, né? E todas essas aqui são leucócitos. Só que, como eu falei, existem leucócitos diferentes. Esses dois aqui, ó, são chamados leucócitos, neutrófilos segmentados, um tipo de leucócito, portanto. Aqui são eosinófilos, né? Muito comum nas alergias aí, também infecções parasitárias. Linfócitos, que a gente vai destrinchar já já, mas perceba todas bem diferentes. E aqui também monócitos, certo? Que comunga, inclusive, com a nível de defesa do organismo, né? Sistema imunológico, a forma de ataque é semelhante, né, em parte, com os neutrófilos, tá? A de fagocitar bactérias, né, micro-organismos, tá bom? Olha para cá, nós temos aqui neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Aí chama de granulócitos porque no citoplasma dessas células, hematologicamente a gente chama de grânulos, tá? Mas são lisossomos, né? Lisossomos. A depender da especialização, pode dar um nomezinho diferente, mas são lisossomos, tá? Já os agranulócitos, que são os monócitos e os linfócitos,
não apresentam esses glândulos ou não são corados, certo? Mas não esquente a cabeça com isso não, tá? Eu quero apenas demonstrar, quero que vocês saibam que existem leucócitos diferentes, né? Lá para frente, ao longo do curso, vocês vão aprender isso aqui lindamente, tá? Fiquem tranquilos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, né, é o envolvimento da medula óssea vermelha, né? Que no indivíduo adulto nós temos só em alguns ossos, né? Ou pelo menos bem reduzidos em alguns outros, tá certo? A medula óssea vermelha vai ter as células pluripotentes ou stem cells, né? Células tronco, né? Que dão origem a todas as células do sangue. Né? Então, são células assim, fundamentais para a nossa vida. Né? Ficam lá na medula óssea vermelha. Só que onde é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Né? Que aqui existe uma diferenciação de linhagens. Tá? A célula tronco ela pode se dividir e se diferenciar primeiramente em uma linfagem, uma linhagem que a gente chama de linhagem linfóide, que vai dar origem aos linfócitos, que são vários também, tá? São vários. Tem vários tipos de linfócitos. Tem outra linhagem que a gente chama de mieloide, que vai dar origem a todas as outras células que estão presentes no sangue. Monócito, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, inclusive as plaquetas e os eritrócitos, né, que são as hemácias, tá certo? Quero chamar a atenção aqui do seguinte, uma curiosidade na verdade, né? Eu falei mais cedo de leucemia. Leucemia quer dizer que existe célula sanguínea se multiplicando muito, né? Câncer ali na medula óssea, tá? Só que aí a gente pode diferenciar a leucemia. Pode ser uma leucemia linfoblástica ou uma leucemia mieloide. Aí vai ser ou dessa, né, desse tronco aqui ou desse outro tronco cá. Tá bom? Bom, perfeito. Aí o que é que acontece? Ainda comparando o sangue e a linfa, né? O que é que acontece aqui? Que nós temos desde os leucócitos diversos tipos, mas eu quero chamar a atenção a proporção de neutrófilos, que no sangue é a maior parte deles, tá certo? Então temos aqui entre 60% e 65% é o normal, tá? E que depois, né, segundo mais prevalente no sangue do tipo celular leucocitário, são os linfócitos. Vai estar 30% a 35% em média, tá? E os outros vão acompanhando aqui as suas proporções, tá? Só que aí eu quero chamar a atenção disso aqui, ó. A linfa, a parte figurada dela é 99% de linfócitos. Isso já é uma diferença absurda entre sangue e linfa, tá certo? A parte líquida é até similar, só não vai ter a grande quantidade de proteínas, né? Que no sangue sempre vai ter um pouco a mais dessas coisas. Mas na linfa, né? Vai ter um pouco de gordura, vai ter um pouco de proteínas, vai ter um pouco de glicose, certo? Mas no sangue isso é muito mais evidente, tá certo? Os valores são mais elevados, né? E que tem que ser mesmo, tá certo? Agora, outra coisa bastante diferente, perceba, o sangue é vermelho, por conta da estúpida quantidade de eritrócitos. Tá? Enquanto que na linfa não existe eritrócitos. Tá bom? Então, linfa é vermelha? Não. Certo? Nunca será vermelha, a não ser em níveis, né, patológicos, tem uma lesão e cai o sangue em algum vaso linfático, lá, mas linfa não é vermelha, é transparente, é levemente esbranquiçada, tá certo? Deixa eu ver, acho que tinha uma outra coisa para falar aqui. Bom, vamos lá. Na linfa, como eu havia dito, né, existem vários tipos de linfócitos presentes, né, em várias partes do nosso corpo.
Mas eu quero chamar a atenção, nesse momento, a dois tipos de linfócitos, porque é importante para entender timo, medula óssea, que faz parte também, né, do sistema linfático. Então, o que acontece? Eu quero falar desses dois tipos, os linfócitos T e os linfócitos B, tá? Tem funções completamente diferentes, tá certo? Então, esses linfócitos, vamos começar pelo B, eles são produtores de anticorpos, tá certo? Enquanto que os linfócitos T, entre outras funcionalidades, tá? Eles são células de memória, tá bom? Então, por exemplo, se alguém pegar dengue, né, pelo menos do tipo 1, né, se espera que não pegue dengue do tipo 1 de novo, tá certo? Se espera. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo foi estimulado a produzir células de memória do tipo T e também anticorpos contra o vírus da dengue do tipo 1. Você deu para entender? É o que a gente espera que aconteça. Tá certo? Pode ser isso se infectando, que é a pior das hipóteses, né? Ou podemos tomar vacina, a qual a gente estimula o nosso corpo a produzir tudo isso. Tá certo? Agora, por que linfócito B e linfócito T? Né? B porque é o local da onde essa célula amadurece, que é na medula óssea, bone marrow, certo? Enquanto que os linfócitos T precisa sair da medula óssea, vai ganhar corrente sanguínea e depois chegar no timo e lá eles são amadurecidos, desafiados a amadurecer, tá certo? Que aí a gente vai, inclusive, meio que finalizar nossa conversa falando um pouco dessa ativação. Perfeito? Então é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui vejo um linfócito T estimulando essa célula ou doente ou infectada por um vírus, por exemplo, a entrar em apoptose, né? Enquanto que aqui a célula, o linfócito B, ele até evolui para uma outra conformação chamada de plasmócito, que está produzindo bastante anticorpo, que vai se ligar ao micro-organismo. E aí uma outra célula, macrófago, por exemplo, vai englobar, porque vai reconhecer esse anticorpo ligado, né? E aí vai destruir a bactéria. Tá bom? De formas diferentes. Como eu falei, não esquente que vocês vão pegar a imunologia, vocês vão sacar mais sobre esses esquemas imunológicos, tá bom? Aqui, né, sobre vasos, né, os ductos, digamos assim, né, linfáticos, nós temos calibres diferentes. Então colocamos um pouco de nomes diferentes também a depender do nível do calibre, tá certo? Nós temos aqui os microscópicos, que são chamados capilares linfáticos. Aumentou o vaso, nós temos vasos coletores linfáticos, que é o que a gente mais conhece, vasos linfáticos. Tá? Nós temos troncos linfáticos, né, onde tem a confluência desses vasos, aí formam troncos, né, então é calibre maior. E por fim, ductos linfáticos, né, que aí sim são eles que jogam linfa, né, vão drenar essa linfa para o sistema venoso pelas veias subclávias, seja a esquerda ou direita. Tá bom? Aqui, falando um pouco mais dos capilares, para a gente entender, perceba uma coisa. Isso aqui é um terminal de um capilar linfático, tá certo? Uma coisa interessante aqui, vaso linfático tem as 3 túnicas iguais aos vasos sanguíneos, tá certo? Bom, o que acontece? Perceba que tem uma coisa que é diferente de vaso sanguíneo. Os capilares linfáticos, eles têm essas mini válvulas aqui, tá? Que são partes sobrepostas de células diferentes. Quando começa a aumentar a pressão, né,
desse líquido intersticial, né? Ou seja, extravasou plasma demais para fora dos capilares sanguíneos, né? O que é que vai acontecer? Essas células vão ficar mais túrgidas e aí elas vão abrir espaço para que o líquido, né, intersticial adentre os vasos linfáticos, né? Adentre os, perdão, a nível de capilar linfático, tá certo? São chamadas também, né, aqui, ó, células endoteliais, né, dos capilares, tá bom? Então é assim que o líquido intersticial, né, volta a vasos, tá bom? Agora tem uma coisa aqui, quando extravasa ou tem uma região ali um edema, a pessoa se cortou, né, lesionou de alguma forma, o que é que acontece, né? Ali vai ter líquido intersticial bastante, óbvio, tá? Só que aí vai ter talvez alguns micro-organismos também, tá? E a depender da região, a região de tumor, né, vai ter ali células tumorais próximas, ok? E aí tudo isso pode adentrar aqui, ó, nesse capilar, né, linfático e seguir o rumo do fluxo da linfa, tá? Na verdade, o nosso corpo está doido para que isso aconteça. Porque lá na frente a gente vai ver os linfonodos são capazes de filtrar isso. Mas pode ser um problema também, tá? A nível de câncer, quando tem metástase, né? Que é metástase, lembrando, né? Sai de um lugar, vai para outro. Esse caminho dessas células, né, cancerígenas metastáticas é justamente pelos vasos linfáticos, e aí isso aí é um problema, certo? Bom, o que é que acontece? Então temos aí essa interação dessa forma, né, os capilares sanguíneos e os capilares linfáticos, chamando a atenção aqui que não temos vasos linfáticos em ossos, cartilagens e dentes, que são tecidos rígidos, tá? E curiosamente aqui, ó, no sistema nervoso central, até mesmo porque nem precisa ter, né? O nosso corpo é sábio a esse ponto, não precisa ter vaso linfático no sistema nervoso central, até mesmo porque, né, nós temos ali o líquido, né, o líquido cefalorraquidiano, o líquor, né, que vai drenar esse excesso de plasma que sai dos capilares também, né? Vai drenar esse excesso, né? Vai formar o líquor e depois vão ser desaguados aí nos seios, né, encefálicos, principalmente o sagital superior, né, que fica na parte superior do crânio. Tá bom? É o principal, mas os outros contribuem também, obviamente. Certo? Uma outra coisa importante de se falar é o seguinte. Lá no nosso intestino, principalmente delgado, aqui no duodeno, né, jejum e hilo, o que é que ocorre? Nós temos aqui essas vilosidades para absorver o alimento que foi digerido através de várias enzimas digestivas, né, e tudo mais. O que é que acontece? Quando a gente absorve as gorduras, né, portanto os lipídios, eles ganham bastante aqui os vasos linfáticos, né? Então entra muito lipídio nos vasos linfáticos. A gente chama esses vasos, inclusive, de capilares lácteos. Lácteo, leite. Ah, pois é isso. Porque tem uma coloração nessa região, né? A linfa nessa região tem uma coloração leitosa. Para que você entenda o que eu estou falando, eu vou fazer uma analogia com o sangue, tá certo? Para ser visível a vocês, tá bom? Olha para cá. Temos aqui um outro tubo de coleta, né? Vários tubos de coleta, mas eu vou me ater a dois aqui, olha só. Esse tubo de coleta é diferente daquele que eu mostrei anteriormente. Ele aqui a gente coloca o sangue e eu quero que ele coagule lá dentro, tá?
Na hora que eu centrifugo, essa parte líquida aqui, ó, como o sangue coagulou, a gente não pode chamar de plasma, porque algumas proteínas aqui, né, foram consumidas, chamados fatores de coagulação, né, foram consumidas para poder formar a fibrina insolúvel lá no final da cascata de coagulação. Olha aqui o coágulo lá embaixo, ó. Isso aqui é um coágulo. Então essa parte aqui a gente não chama mais de plasma, mas é soro. Soro. É a parte líquida, não esquenta com isso não, tá? É a parte líquida. E aqui de um paciente aparentemente normal, tá certo? Quando a pessoa não faz o jejum, come uma comida rica em gorduras, ou ela tem algum problema de dislipidemia, né, colesterol alto, olha como é que fica o soro dela, ó, leitoso. Perfeito? Então, é similar à linfa ao nível de capilares lácteos. Pegou aí? Tranquilo? Bom, quando os capilares, né, linfáticos se convergem, aí acaba formando, né, vasos de calibre maiores, a gente chama de vasos coletores linfáticos, tá? Tanto os capilares quanto os vasos linfáticos aqui, nós temos válvulas, tá? É o que impede o refluxo dessa linfa. Então, a linfa, ela também, assim como o sangue, ele é unidirecional, tá? Então, o que é que ocorre? Existem aqui alguns vasos linfáticos que são superficiais e outros profundos, né? Grosseiramente falando, superficiais acabam margeando as veias que são superficiais. Veias são naturalmente, né, a maioria delas, superficiais nos membros, né? Membros, cabeça também, tá? Pescoço. Vasos linfáticos profundos acabam abraçando, né, de certa forma, as artérias e também vísceras internas, mais internas, tá bom? Então nós temos essa diferença, vasos linfáticos superficiais e profundos também, tá? Em comparação aos vasos sanguíneos, né, como uma simples veia, por exemplo, elas são bem mais estreitas e também mais delicadas. E isso é um problema para a gente que estuda anatomia, porque são vasos muito delicados, tá? São vasos mais finos, né, de menor calibre, mas que na hora da dissecação são facilmente rompidos e de difícil visualização por vezes, tá certo? Bom, o que é que acontece? Como esses vasos linfáticos não têm a bomba que tem os vasos sanguíneos, né, que é o coração, eles acabam dependendo de outras estruturas para poder ajudar com que a linfa corra unidirecionalmente, certo? Então a primeira delas é justamente os membros superiores e inferiores. Quando a gente movimenta os membros, né, faz com que haja contração nesses vasos linfáticos, tá? E aí eu estou empurrando a linfa para frente, né? Ou seja, deu para entender, né? Ou subindo, ou descendo, enfim, em direção ao coração, tá certo? E como eu falei, tem as túnicas também, né? Interstícia, média também. E aqui justamente na média, né, tem a musculatura lisa, que ajuda, né, ela não é tão eficaz quanto os dos vasos sanguíneos, tá? Mas ela também está presente, certo? E colabora para que haja o fluxo linfático, tá? Aqui uma curiosidade, né, que tem pessoas com problemas de circulação e acabam tendo edemas, principalmente nos membros inferiores, tá? Então essas pessoas, quando pegam uma fila, né, muito grande, qualquer coisa, passa muito tempo em pé, tem esse edema no tornozelo, né? Ou mais acima também pode acontecer, depende da extensão, né? E aí a gente pode avaliar se uma região está com edema, fazendo aqui, ó, um testezinho que é o sinal de Godet, tá certo?
a gente aperta com a digital, né, essa região de suspeita edema, e quando solta, essa impressão fica evidente lá, né, por um momento. Bom, é o tal sinal de Godet. Pode ser problemas circulatórios, né? Pode ser também pessoas com problemas renais, né? Insuficiência renal crônica é muito comum ter esse tipo de achado, tá? Aqui, ainda sobre o fluxo da linfa, né? Perceba que cabeça e pescoço acaba descendo justamente para regiões de linfonodos cervicais, né? Dos membros superiores acaba indo bastante, também é uma parte torácica, né? Acaba indo aqui para os linfonodos axilares, aqui membros inferiores, pelve, né? E abdômen, vai muito para a região dos linfonodos inguinais, só que tem vários outros, a gente vai conversar aqui também. Mas, conversando um pouco sobre esse fluxo, certo? Da linfa. Bom, aqui, né, entre um vaso linfático e outro, nós temos os órgãos de filtração da linfa, que são os linfonodos, certo? Popularmente, o pessoal chama de glândulas linfáticas ou ínguas, né? Ínguas aqui, pelo menos na Bahia, é o mais comum. Bom, como é popular, não quer dizer se está certo ou está errado, é popular, né? Mas a nível técnico, glândula linfática está completamente errado, porque não é uma glândula, certo? É um linfonodo, tá? Tem uma função diferente de uma glândula. Mas aí o que acontece? Nós temos aproximadamente 500 linfonodos distribuídos de forma sistêmica, mas não homogênea no nosso corpo. Certo? Vocês vão ver isso já já em outras figuras, tá? Mas está de forma sistêmica, tá? Tanto os vasos como linfonodos. O tamanho deles aproximado, né, é entre 1 a 25 milímetros, então são bem pequenos. Aqueles que a gente consegue, né, manipular, apalpar, realmente são os maiores, né, fora os profundos, né, mas a maioria são bem pequenos. A gente não consegue sentir, né, em anatomia de superfície, tá? Bom, o que é que nós temos aqui primeiramente, né? Eu tenho um vaso que está chegando linfa no linfonodo. São os vasos linfáticos aferentes, que estão levando linfa para o linfonodo, tá? Essa linfa vai ser filtrada, vamos falar isso mais à frente, mas depois ela tem que sair. E ela sai pelos vasos linfáticos eferentes, tá bom? Aqui eu tenho a entrada, né, e saída de sangue, né, através da artéria e da veia, né, do linfonodo. Perceba que é por uma região só, e essa região a gente chama de hilo, né, com H, hilo. Tá bom? Olha para cá o hilo, em um corte histológico, o hilo de um linfonodo. Tá? Outra coisa que deve ser mostrada aqui é justamente o córtex, né, do linfonodo, e aqui a parte medular do linfonodo, tá? Eu quero aproveitar, deixa eu ver aqui, essa daqui é melhor. Eu quero falar aqui, né, dessa cápsula, a cápsula que é um tecido conjuntivo denso, né, fibroso, perdão, denso também. Essa cápsula rígida, portanto, né, fibrosa, você pode ver aqui nesse corte histológico, né, meio avermelhada, alaranjada, né, e perceba que ela tem essas invaginações voltadas para a medula, né. Essas invaginações aqui da cápsula são chamadas de trabéculas, ok? Chamadas de trabéculas. O que é que nós temos mais aqui? Bom, eu tenho aqui essas... não é círculos, mas dá para entender, né? Essa parte mais rocheada aqui são chamados os centros germinativos,
tá? É aqui que boa parte dos linfócitos, né, vão estar presentes. Você vai ter aí em outras regiões também, mas a gente vai falar mais sobre isso à frente. Então aqui eu tenho os centros germinativos, na borda mais externa dos centros germinativos nós temos folículos, né, linfáticos. Essa parte mais salmão, digamos, né, aqui são os seios. Nós temos 3 tipos de seios aqui dentro de um linfonodo. Se ele tiver aqui nessa região aqui, ó, são chamados seios subcapsulares, porque está abaixo, né, logo abaixo da cápsula. Se ele estiver perto aqui das trabéculas, são chamados seios trabeculares, tá? Vai ter tanto de um lado quanto do outro. E aqui mais na medula, né? Aqui mais na medula, essa parte de salmão aqui, ó, tá? Essa daqui são os seios medulares. Perfeito? Belezinha? Fora isso, essa parte aqui é chamada de cordão medular. Bom, aí o que acontece, né? Aqui no corte histológico, ó. Aqui centros germinativos, né, com os folículos. Aqui a parte medular. Ok. Vamos falar aqui um pouco da função de cada uma dessas estruturas, certo? O que acontece? Aqui no centro germinativo está riquíssimo em linfócitos B e macrófagos e células dendríticas que elas trabalham fagocitando micro-organismo, destrói, faz uma papa do micro-organismo lá dentro, e tem uma pontazinha do micro-organismo que a gente chama de antígeno, certo? É uma parte do micro-organismo que chama bastante a atenção do sistema imunológico, né? Que causa toda a cascata imunológica, né? Para que a inflamação aconteça, a gente chama de antígeno. Então, tudo que vem de externo do meu corpo e o meu sistema imunológico reconhece como não próprio é justamente uma pontazinha do iceberg, que a gente chama de antígeno, perfeito? E aí o que é que eu quero falar com isso, né? É que essas células aqui chamadas dendríticas e os macrófagos, elas destroem o micro-organismo, mas também ela apresenta os antígenos para as outras células, como os linfócitos T e linfócitos B. Apresentando para os linfócitos B, aí sim o linfócito B está ciente, vamos falar desse jeito, né? De que ali está tendo a infecção e ele tem que atacar aquele ponto ali que é o antígeno. Tá bom? Então, o linfócito B produz anticorpo específico contra um antígeno. Pegou? Os linfócitos T da mesma forma, só que aqui é uma célula de memória, tá? Mas acho que dá para entender, né? Aqui destrói e apresenta antígeno, vai apresentar para o linfócito B e T, mas aqui no caso o centro germinativo é muito mais B, e aí a gente tem a imunidade humoral, tá? Que é a imunidade para a produção de anticorpo, certo? Já aqui nessa parte do córtex mais interno, né? São ricas em linfócitos T. O processo é muito parecido, mas não tem tantos macrófagos quanto tem ali nos seios subcapsulares e também nos centros germinativos, tá bom? Na parte medular também tem bastante presença de macrófagos e células dendríticas, então perceba que quando a linfa entra aqui, ó, pelo vaso linfático aferente, entrou, aí chegou aqui linfa, vamos supor que a pessoa está infectada, entrou uma bactéria aqui, papapá, está começando a ser destruída aqui, ó, papapá. Aquilo que não foi destruído lá na pele, né? Tá certo? O tecido tegumentar, porque tem macrófagos residuais lá também, certo? Então vai entrar por aqui, vai ser totalmente destruído e espera-se que a linfa, né, que saia daqui dos vasos eferentes,
tenha pouquíssimo ou nenhum, né, micro-organismo. Se tiver pouquíssimo, espera-se que o próximo linfonodo, né, adjacente lá, jusante, termine de combater, né, essa infecção. Tá? Bom, nessa parte aqui, né, se for fazer uma ampliação dos centros germinativos aqui, olha o que é que a gente encontra aqui, ó, as fibras reticulares, certo? Que, né, reticular em forma de teia, tá? Então, vai ter aqui embanhados diversas células de defesa, como a gente viu. A linfa vai passar aqui junto com os micro-organismos e vai ter o contato das células de defesa com esses micro-organismos nessa região, certo? Isso daqui já é uma visão macroscópica real de um linfonodo, tá? Eu vou falar melhor dele nessa região, nessa foto aqui, que, salvo engano, é do Tortora, tá? Perceba ele aqui, ó, é esse linfonodo. Perceba aqui também, ó, várias ramificações aqui, ó, que são, na verdade, vasos linfáticos aferentes, né? Para esse linfonodo aqui são vasos linfáticos aferentes. Então a linfa está subindo aqui, ó. Perceba que é o membro inferior direito, ou esquerdo, perdão, né? Então está subindo aqui a linfa, parou aqui no linfonodo, fez a filtração imune, agora sai pelos vasos eferentes. Perceba que há uma ligação desse linfonodo com esse aqui, né? Pelo vaso. Então, esse vaso aqui, para esse linfonodo é eferente, mas para esse aqui ele é aferente. Certo? E assim segue a malha, né, dos linfonodos e seus vasos linfáticos. Tá? Nós temos diversos linfonodos, né, como havia dito, mas existem alguns agrupamentos bastante importantes. Como eu falei, nós temos bastante linfonodos, mas eles não estão dispersos homogeneamente no nosso corpo. Tá? Existem agrupamentos importantes. Tá? Licença aqui. Existem agrupamentos importantes. São três principais a nível superficial. Nós temos aqui os linfonodos cervicais, axilares e também os inguinais. Tá? Na anatomia de superfície, dá para a gente apalpar facilmente um ou outro linfonodo nessas três regiões. Tá bom? Já nos linfonodos profundos, né, aí obviamente já fica difícil, né? Mas nós temos os principais aqui na região torácica, que nessa imagem não está tão evidente assim, mas perceba que aqui margeando os brônquios e bronquíolos, né? E a traqueia também tem uma grande quantidade de linfonodos. Próximo ao coração também tem, a gente vai ver já já, certo? Aqui na região abdominal também tem um grupamento bastante importante, além dessa região pélvica e inguinal aqui, né? Porque tem uma inguinal profunda também, tá bom? Vamos lá falar aqui dos principais, né, de uma das regiões. Então veja aqui, ó, linfonodos retroauriculares e linfonodos pré-auriculares. Nós temos aqui mais abaixo os linfonodos cervicais superficiais e linfonodos cervicais profundos, submandibulares e aqui também linfonodos submentuais, certo? São os que chamam mais atenção nessa região do corpo. Tá? Aqui na região mediastinal, nós temos aqui os linfonodos mediastinais anteriores, temos os anteriores e posteriores, perfeito? Temos também os intercostais, aqui, ok? E interessantemente aqui nós temos os linfonodos chamados frênicos, nesse caso superiores, tá? Frênicos, lembre aqui, né, que tem um nervo frênico que sai lá do tronco encefálico, né?
e ele vai desaguar, digamos assim, né? Aqui na seus ramos aqui na suas terminações nervosas aqui no diafragma, tá? É o nervo frênico. Então, né, similarmente nós temos aqui os linfonodos frênicos no caso superiores, tá? Aqui na raiz, né, do membro superior nós temos aqui linfonodos peitorais, tá? Deltopeitorais. Um pouco mais abaixo aqui nós temos os linfonodos laterais ou humerais, né? Tem a ver com o húmero, né? Então ele vai descendo aqui, certo? Essa região é bastante interessante e importantíssima, né? Comento mais no final desse slide, mas vamos ver aqui o que é que nós temos de interessante, né? Primeiro, linfonodos humerais, cá. Descendo aqui, nós temos linfonodos subescapulares, aqui, subescapulares. Aqui, linfonodos peitorais, linfonodos centrais e os linfonodos paraexternais, tá bom? Mama. O que acontece? É comum quando há metástase, né, dos cânceres de mama, justamente a célula cancerosa ganhar algum desse ramo aqui, né, de vaso linfático, para a célula migrar da mama para outra região do corpo, certo? E o que acontece, né? Alguns mastologistas, na hora da mastectomia, né, da remoção da mama, fazem questão, né, de fazer essa incisão aqui de todos os vasos linfáticos, mesmo que seja parcial, né, a mastectomia parcial da mama, fazem questão de fazer esse desligamento aqui para que não haja metástase posterior. É claro que isso está em discussão, porque talvez, né, se fala que talvez não seja interessante cortar todos os vasos linfáticos que ligam a mama, tá? Porque uma coisa em comum é quando as mulheres que perdem a mama, a região do braço e aqui também da axila, elas começam, como não tem vaso linfático, adivinha o que vai acontecer? Edema, certo? Então fica muito edemasiado por conta dessa ruptura desses vasos linfáticos nessa região, por conta do procedimento cirúrgico, certo? Então é uma coisa que está tendo discussão atualmente. Vamos ver aí o que é que vai ser posto como protocolo, né? Bom, na região torácica e abdominal, aqui nós temos os linfonodos gástricos, né? O estômago vai estar aqui, né? Mais abaixo nós temos os linfonodos lombares e aqui também os inguinais, né? E também linfonodos sacrais, né? São, em termos gerais, os da pelve, né? Nós temos aqui também os linfonodos do mesentério, tá? Mais acima aqui do mesocolo, tá? Aqui no mesentério inferior, linfonodos mesentéricos, tá? Essa parte mais aqui próximo do íleo, obviamente, linfonodos ileocólicos, tá bom? E mais centrais aqui, ó, são chamados de linfonodos mesentéricos, tá? Aqui os inguinais, superficiais e profundos também, tá? Bom, quando há, né, a confluência de vasos linfáticos, certo? Aí acabam indo a jusante, né? Vasos mais calibrosos e que a gente não chama mais de vaso, né? A gente chama de tronco linfático, que nós temos 5 principais, tá
bom? Temos dois troncos lombares, tá? Que estão aqui, ó, direito e esquerdo, certo? Direito, esquerdo. Qual é a função dos troncos lombares, né? Drenar linfa dos membros inferiores e parte da pelve, certo? Tronco intestinal, que ele é único, ele está aqui medialmente. Na próxima imagem, prometo que vai estar melhor do que essa, vai dar para ver, né? Temos aqui, ele é único, então ele é ímpar, tá certo? É o tronco intestinal. Obviamente, pelo nome já sugere que ele vai pegar toda aquela região do mesentério, tá certo? Tronco bronquiomediastinais, não dá para ver aqui melhor, a gente vai ver na próxima, né? Mas como o nome fala, ó, está na parte mediastinal lateral, né, dos brônquios, então sistema próximo dos pulmões, obviamente, tá? A gente vai ver já na próxima imagem, fiquem tranquilos. Temos aqui os troncos subclávios, já está logo aqui acima, né? E eles drenam, né, a linfa que vem dos membros superiores. Então vai recair aqui, né, nessa porção. Tá? E temos os troncos também jugulares, direito e esquerdo, que vai drenar parte, né, da linfa que cai aqui, ó, cabeça e pescoço. Agora lembrar, viu? Lembrar, sistema nervoso central não tem vasos linfáticos. Então tudo isso, o dreno, né, a drenagem linfática que sai daqui, ó, dos troncos jugulares, cabeça e pescoço, da parte mais visceral, né, da cabeça e pescoço, e também da parte superficial dessa região do nosso corpo, né? Essa imagem aqui está muito melhor para ver. Olha aqui, ó, de um lado tronco, ó, de um lado aqui tronco lombar direito, tronco lombar esquerdo, centralmente aqui, ó, tronco intestinal. Perceba que aqui tem uma certa intumescência, né? Que a gente chama de cisterna do quilo. Olha que coisa interessante. Quilo, se chama quilo por conta, principalmente do tronco intestinal, que vai ter aqueles vasos linfáticos lácteos, certo? Então, quando chega aqui, ó, nessa região, a linfa ela tá bem esbranquiçada, perfeito? Então, se mudou aí, eu tenho um quilo aí por conta desse aspecto, certo? Olha para cá, ó, nessa região aqui, nós temos o tronco broncomediastinal esquerdo, tá certo? Que está vindo da região mediastinal lateral aqui, né? Esquerda, e aqui também do tronco broncomediastinal direito, né? Dessa região broncopulmonar aqui do lado direito, tá certo? Olha para cá, o tronco subclávio direito, o tronco subclávio esquerdo, e aqui a parte, né, do tronco jugular esquerdo, tronco jugular direito. Perfeito? O que é que ocorre? Quando há confluência, né, desses troncos, acabam gerando ductos. E aí, de todos, genericamente falando, de vasos linfáticos, eles são os mais de maior diâmetro, certo? Todos os indivíduos, né, todas as pessoas têm esse ducto torácico aqui, ó. Olha ele aqui, ó, ducto torácico, certo? Ele parte justamente aqui, né, da cisterna do quilo, mas pega outras ramificações de vasos linfáticos também, tá bom? E vai subindo, né, em sentido à veia subclávia esquerda, tá certo? E lá há uma junção, a confluência, né, daqueles três, o tronco jugular, do tronco, deixa eu ver se tem nessa imagem aqui, botei nessa,
Olha para cá, ó. Ele é bem pequenininho, tá? O, o ducto torácico ele é maior e o ducto linfático ele que é menor. Quando existe, calma que eu vou chegar lá. O ducto torácico ele está aqui, então existe a confluência dele, né, do tronco jugular esquerdo, do tronco subclávio esquerdo e também do tronco brônquio mediastinal esquerdo. E tudo deságua aqui, ó, na veia subclávia, certo? Então há essa junção aqui no ducto torácico e do ducto torácico vai para a veia subclávia, certo? Dá para falar aqui. Já esse ducto linfático direito, nem todas as pessoas têm esse ducto, certo? O tronco, na maioria das vezes, né, 80% dos indivíduos, o tronco jugular, o tronco subclávio e o bronco mediastinal, eles entram aqui na subclávia direita de forma independente. Tá? Mas 20%, né, aproximadamente, acaba juntando, né, se juntando aqui e transformando em um ducto linfático direito único, que aí sim pode desaguar na subclávia direita, certo? Bom, vou voltar aqui nessa imagem para mostrar para vocês o seguinte. Como o tronco, o ducto torácico, ele capta a grande parte aqui, ó, da linfa do nosso corpo, perceba que todo o sistema do membro inferior, seja direito ou esquerdo, abdominal, da maior parte, né? E toda aqui da região encefálica esquerda e membro superior, perdão, toda essa região é de função da drenagem desse ducto torácico aqui, tá certo? Enquanto que, né, o ducto linfático fica a cargo da drenagem da porção direita do corpo, mas limitada ao tórax, membro superior e a região encefálica, né, cabeça e pescoço direito, certo? Então tem essa desigualdade aí, tá bom? Sobre os outros órgãos linfáticos, né, além dos linfonodos, a gente vai falar um pouquinho aqui das tonsilas, né, do timo, do baço, dos nódulos, do apêndice vermiforme também. Tá? Sobre o timo, ele além de ser um órgão linfático, o que é que acontece? Ele também é uma glândula, tá? Glândula produz hormônio, certo? Então ela é uma glândula que fica aqui no mediastino, certo? Superior, bem anterior aos grandes vasos, e ela é bilobada, certo? Então tem dois lobos, direito e esquerdo, certo? Uma coisa que é muito interessante sobre o timo é que na nossa juventude ele está a todo vapor, certo? E lembrando, uma das grandes funções do timo é ativar, amadurecer linfócito T, certo? Que vão chegar aqui via sanguínea, tá? Mas aí o que é que acontece? À medida que a gente vai envelhecendo, essa função do timo ela vai se degenerando e o timo vai atrofiando, tá certo? E aqui tem uma estimativa, né, que indivíduos com 20, 21 anos, a função do timo está ali, 80%. Quando chega a 40 anos, isso cai para 5%. Né? Inclusive, quando chega ali nos 70, 75, nós só temos 3%, né, do tecido funcional do timo. O que é importante tirar com isso aqui, né? Veja só, agora a gente passou, né, há pouco tempo atrás, por uma pandemia. A gente está produzindo vacinas
também para HPV, vacina para dengue, mas não tem disponível para toda a população. Se não está disponível para toda a população, a gente tem que começar a vacina com subpopulações, vamos falar assim, né, que precisam emergencialmente desse tipo de terapia, certo? E como os idosos, né, têm uma queda dessa função de ativação de linfócitos e, portanto, uma queda da imunidade, né, mais do que outras faixas etárias, então é interessante vaciná-los o quanto antes, tá certo? Para que eles consigam ter a imunidade de memória, tá bom? Bom, sobre o timo ainda falando, né, aqui está um corte transversal do timo. O que é que nós temos aqui como um corte histológico, né? Nós temos aqui a cápsula, como o linfonodo tem, né, apresenta, parte fibrosa. Há também invaginações para adentro e na direção da medula, então são trabéculas, né, tímicas. Nós temos aqui o córtex, certo? Que são riquíssimos em linfócitos. É aqui que os linfócitos T são amadurecidos. Tá? Inclusive está aqui tingido, né, de uma cor mais forte por conta da presença desses linfócitos, porque a célula quase toda ela é núcleo, né? Então fica bastante pigmentado aqui com corante. Na parte medular temos uma concentração muito menor de linfócitos, tá? Então por isso que não fica tingido da mesma cor. E interessantemente nós temos aqui os corpúsculos tímicos, aqui, tá? Que é o seguinte, tem um tipo de célula até aqui que é diferente de todas as outras. Porque veja só, célula de defesa, ela existe prioritariamente para agredir o micro-organismo, tá certo? Isso vai acontecer de diversos métodos. Eu poderia dizer que são pró-inflamatórias, porque elas tanto vão destruir como vai ativar outras células do lado, apresentando antígenos e, né, a cascata da imunidade ali vai comer, tarará. Só que processo inflamatório exacerbado não é interessante, porque tanto mata micro-organismo, como mata células adjacentes normais também. Tá? Então, tá com o corpo inflamado, isso é ruim, de qualquer forma. Tá certo? E aí o que é que acontece? Nós temos no nosso corpo a tal das células Treg ou T-reguladoras, que elas vão regular para baixo a inflamação, chama até de down regulation nesse caso. Tá? Então elas controlam, né, o nível de inflamação no nosso corpo e elas estão presentes prioritariamente aqui nos corpúsculos do timo, certo? Quem ativa esses linfócitos aqui, né? Existem dois hormônios aqui no timo. Timolina e a timopoetina, né? A gente chama de imunocompetência dos linfócitos, certo? E uma outra coisa interessante aqui é que, analogamente, a barreira hematoencefálica, né, do sistema nervoso central ali, não sai e entram coisas fáceis do sistema circulatório na parte de sistema nervoso central, né? E aqui no timo é a mesma coisa. A gente chama aqui de barreira sangue-timo. Tá? E por que isso acontece? Porque o nosso corpo é perfeito. Por que isso acontece? Porque veja só, se aqui eu estou amadurecendo o linfócito T, se tivesse diversos antígenos, como é lá, né, nos linfonodos, por todo o meu corpo aqui ia ter processo inflamatório exacerbadíssimo. Acredito eu que seria até incompatível com a vida, por levar um choque anafilático. Ou seja, nosso corpo estaria em alta, né, ativação de leucócitos, o que não é interessante, tá certo? Isso fica a cargo de outros órgãos linfáticos, tá bom? Como, por exemplo, o baço, né? Se a gente falou lá que o linfonodo filtra, né,
imunologicamente falando, né, filtra a linfa, o baço ele tem esse processo de filtração, mas é do sangue, tá certo? Aí o que é que acontece? Essa função aqui, ó, do baço de limpeza do sangue é, primeiro, tem duas funções, né? De remoção dos antígenos, que são transportados pelo sangue, tá? E a remoção de células velhas ou defeituosas. Que essa função é muito comum também ao fígado, tá certo? Uma curiosidade aqui, tá? O que é que acontece? Se lembra lá da hemácia, chamada também eritrócitos, né? O eritrócito ele sai da medula óssea, ganha o sangue e ele tem um tempo de vida aproximadamente de 120 dias, certo? Dá o quê? 4 meses, né? 4 meses. E o que é que acontece? Depois, né, desse tempo, a hemoglobina não consegue ter tanta afinidade com o oxigênio. Então, a hemoglobina precisa ser degradada. Para degradar essa hemoglobina dentro da hemácia, degrada a própria hemácia, tá certo? Quem vai fazer isso? Parte é o fígado, parte é o baço, tá certo? Que vai degradar essas células velhas. Fora isso, tem armazenamento de plaquetas e monócitos e no feto, né? Curiosamente, a hematopoese, que em adulto, né, é feita na medula óssea de alguns ossos, né, medula óssea vermelha, no feto o baço ajuda, né, a produzir células do sangue, enfim, certo? É importante nesse momento que eu diga que o sufixo espleno tem a ver com o baço, né? Que eu esqueci de falar aqui, ó, seu tamanho é de um punho fechado, que até aproximadamente de um coração, né? Mas aí o que acontece? Quando tem esses termos, esplenomegalia, esplenorrafia, esplenectomia, ou até mesmo, né, as artérias, artéria e veia esplênica, tudo isso tem a ver com o baço, certo? É um nome um pouco diferente do normal, então eu preferi abordar aqui para que fique entendível, tá? Então, em falar nisso, inclusive, nós temos aqui, ó, a artéria esplênica, veia esplênica, né? Elas adentram, né, no baço através do hilo, perfeito? Nós temos aqui o hilo do baço, parecido com o pulmão, né, com outros órgãos que tem hilo também, tá certo? E aí o que é que acontece? Nós temos aqui duas faces, né? A face visceral, que está voltada a outros órgãos, obviamente. E aqui temos a face diafragmática, que está em contato com o diafragma. Tá certo? Aí o que acontece? Na face visceral, nós temos 3 impressões importantes. Nós temos a impressão gástrica. Aqui esse autor ele coloca como face gástrica, mas é também chamada de impressão gástrica, que é a impressão que o estômago faz no baço, tá certo? Aqui nós temos a impressão cólica, que é do cólon transverso, já a parte finalzinha, né? Início do transverso, tá? Nós temos aqui a impressão renal, que é a impressão do rim esquerdo, perfeito? E a outra parte aqui, a face diafragmática, ela é bastante lisa, né? Bom, fazendo um corte no baço, a gente vai ver algumas regiões diferentes aqui, certo? Pegando aqui a artéria, né, esplênica, perceba que ela se subdivide, né? E ela vai se subdividir em que a gente chama de artéria central, tá? Essa artéria central aqui, ela tem uma peculiaridade. Ela fica embanhada em uma polpa chamada polpa branca. Tá? Essa polpa branca ela é riquíssima em várias células imunológicas, inclusive
é a que faz a função de remoção dos antígenos. Tá certo? Já essa outra aqui, ó, nessa porção mais terminal, né, a qual tem a reversão aqui com as veias esplênicas, tá? Nós temos uma conformação, uma porção morfológica diferente do convencional. Nós temos aqui alguns seios, que também são chamados por outros autores aqui, ó, sinusoides. Aqui, ó, esse aqui chamou de seio, aqui sinusoides, sinusoides esplênicos. São essas porções aqui, ó, de terminações, né, das veias esplênicas, tá certo? E o que acontece? É justamente nessa porção adjacente aos sinusoides, onde tem aqui os chamados cordões esplênicos, né, que é essa parte avermelhada, e o nome vem daí, polpa avermelhada, tá certo? E é nessa região que está riquíssima em macrófagos, que vão destruir as células, né, velhas e também defeituosas. Tá certo? Então, anatomicamente, regiões completamente diferentes, funções também diferentes. Tá bom? Olha aqui que coisa interessante, ó. Na polpa vermelha, esse corte histológico aqui, ó, tem gente que poderia falar, Luciano, mas é polpa vermelha, mas aqui está mais esbranquiçada. Enquanto que a polpa branca, ó, está muito mais pigmentada. Lembra daquilo que eu falei mais cedo. Linfócito, quase a célula toda é o núcleo dela. Então, quando a gente coloca um corante, né, um corante perdi a palavra agora. Mas existe alguns corantes hematológicos que fazem isso, né? Naquela do esfregaço sanguíneo. Isso, fugiu a palavra aqui. Mas quando a gente coloca os corantes mais comuns, né, na histologia, como o linfócito, quase todo a célula é o núcleo, e o núcleo fica muito pigmentado, então perceba aqui ó, que na polpa branca é riquíssimo em linfócito. Enquanto que na polpa vermelha já não tem tanto linfócito assim. Por quê? Vai ter mais macrófagos. Certo? Então tem essa diferença aí também com relação a essas duas polpas, a branca e a vermelha. Tá? Sobre as tonsilas, nós temos esse par tonsilas palatinas, certo? São chamadas também de amígdalas. Nós temos uma tonsila lingual, que fica aqui na parte posterior, meio que inferior também, da língua, né? O assoalho da língua. Temos a tonsila faríngea, que também é bastante conhecida como adenoide, está aqui na porção da nasofaringe. Tá? Temos aqui a tonsila tubária, que fica bem próximo da tuba auditiva, né? Ou a acústica, tá? Ou, salvo engano, os dois nomes parece que está correto. Salvo ou engano, tá? Mas dá para entender, né? O que é que acontece? Eu vou lançar um desafio, certo? Para que vocês procurem em livros, na internet, imagens sobre as tonsilas tubárias. Tá? Se vocês acharem aí, fora essa aqui, obviamente, né? Vem nesse site aqui, Emails, é tipo um atlas, né? Se vocês acharem, manda aí pro grupo aí dos monitores para ver, né? Para todo mundo ver, porque vou te falar, é muito difícil achar alguma coisa sobre tonsila tubária, tá certo? Clinicamente, ela não é tão significativa, tá certo? Ela não tem uma importância clínica muito importante. Já a adenoide e as amígdalas, com certeza. Tá? Agora, com certeza tem
função clínica importante, tá certo? É isso que eu quero falar. O que é que acontece aqui? No corte histológico de uma tonsila qualquer, o que é que nós temos aqui? Ó? Perceba, cápsula, né, da mesma forma, algumas invaginações aqui para dentro, só que aqui a gente não vai chamar de trabéculas, tá certo? A gente vai chamar de cripta tonsilar, tá certo? E ao redor, né, ao derredor aqui dessas criptas, nós temos centros germinativos que está riquíssimo em linfócitos, tá certo? Riquíssimos. Então, como é que funciona a defesa a nível tonsilar, né? Como fica, perceba, está aqui na parte da nasofaringe, orofaringe, então tá onde vai entrar ar e alimento, que, putz, tá cheio de bactéria, tá certo? E como é que é a função das tonsilas a nível de defesa do nosso corpo, né? As bactérias vão entrar por aqui, né? Por aqui também, ó. Vai adentrar dessas frestas maiores da cripta, vão ficar retidas lá, tá? E aí é a hora certa para que, né, os centros germinativos ataquem essas bactérias, sejam eles a nível de macrófagos, mas principalmente de linfócitos aqui também, certo? E é assim que a gente, a nível tonsilar, ataca, né, essas bactérias e micro-organismos em geral, né? Fungos também, né? Alguns parasitas aí. Aqui nós temos, né, a parte oral. Veja daqui, tonsila palatina esquerda, tonsila palatina direita, úvula, né? O abaixador de língua ajuda vocês, né, a visualizar essa região, né? Olha para cá, uma amidalite, certo? Perceba que ela aumenta de tamanho, né? Inflamação, edema, né? Vermelhidão aqui também, né? O rubor tá evidente. Aí o paciente chega para você e fala: doutora, eu não tá doendo quando eu engulo saliva. Ou então minha garganta tá fechada, né? Por conta desse aumento, né, de tamanho das tonsilas, tá? Aqui, por fim, nós temos o apêndice vermiforme, que até pouco tempo atrás a gente falava que era só um órgão vestigial, né? Porque em alguns roedores esse apêndice ele é bastante avantajado para poder ajudar em parte da digestão, tá? Mas nós, seres humanos, isso aqui é só um filamentozinho, né? Não é muito evidente, mas pode causar muita dor de cabeça, na verdade, muita dor inguinal direita, né? O que é que ocorre, né? Bom, então é isso. Antigamente a gente achava que era um órgão vestigial que não tinha função alguma, mas até pouco tempo atrás a gente percebeu que grande parte do apêndice vermiforme, principalmente a parte interna, é riquíssima em células de defesa. E depois também se reparou, né, uma evidência que pacientes que tiveram apêndice removido, apendicidectomia, né, eles eram mais suscetíveis a infecções intestinais. Tá certo? É claro que tirar ou não vai de cada caso, certo? Não é, não tira ou sempre tira. Não, cada caso a gente tem que avaliar, tá certo? Tem pacientes que têm apendicite recorrente, então talvez melhor avaliar a remoção desse apêndice, né? Olha aqui um apêndice inflamado, né? Um apendicite bastante com rubor evidente, né? Uma cirurgia comumente feita por videolaparoscopia, tá? Que não deixa cicatrizes bem evidentes, né? Bom, e aqui estão as referências que eu utilizei para essa aula, certo?
Peguei bastante, várias referências diferentes, porque em algumas literaturas, sistema linfático ele é muito pobre, tá? Então eu tive que ir além para poder dar uma aula mais aprofundada para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida de novo, tá? Podem conversar com a gente via os monitores também. Fora isso, um grande abraço. Até mais.